Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Estado medieval. Pois é, eu sou Antônio Carlos, bem-vindos à nossa aula de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Para falar sobre o Estado medieval, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, como eu sempre faço, para relembrar vocês. O Império Romano ele dominou durante muitos anos a cena na Europa, na Ásia e até mesmo no norte da África. O Império Romano ele tinha uma estrutura centralizadora, ele centralizava o poder e ele tinha uma estrutura baseada numa legislação única. Óbvio que eles respeitavam as legislações locais, mas o Código Romano, o Códex, ele era superior a tudo isso. E aí os romanos, eles administravam essas regiões ocupadas colocando as chamadas marcas romanas. Era uma espécie de províncias. Essas províncias, eles colocavam geralmente ali um general, um oficial de alta patente, porque como eu falei para vocês, os militares eles tinham um papel de prestígio na sociedade romana. Acontece que o Império ele foi ruindo, houve muita corrupção, houve muitas disputas políticas e o Império Romano acabou caindo em 476 depois de Cristo. Mas antes disso, o imperador Constantino ele se converteu, assumiu a religião romana, a religião cristã, e depois Teodósio colocou o cristianismo como religião oficial. Isso foi uma tentativa de tentar ganhar algum poder, porque como nós sabemos, o cristianismo ele é uma religião que tem um forte apelo, que ele tem uma entrada muito grande nas pessoas, nas comunidades, nas sociedades. Então esses imperadores eles tentaram a todo custo conseguir algum tipo de poder, algum tipo de controle. Mas isso não foi suficiente e o Império Romano acabou por cair. E quando o Império Romano caiu, ficou uma estrutura acéfala. Aquela sociedade, a Europa, o norte da África, a Ásia, eles estavam acostumados a um poder central. E aí vai surgir aos poucos duas coisas muito importantes. O feudalismo. O feudalismo ele é o instituto que vai conceder benefícios. A relação feudal é uma relação de benefícios. Como assim? Lembra aquelas marcas romanas que eu falei para vocês, daquelas províncias? Pois é. Naquele momento você vai ter o marquês, que ele vai ser o dono daquela marca. Abaixo dele você terá o conde, depois o vice-conde e o barão. Daí surge a nobreza, surgem os títulos de nobreza. E essas pessoas vão se tornar senhores feudais. E essa vai ser uma relação de vassalagem, no qual o barão vai ser vassalo do visconde, o visconde vai ser vassalo do conde, o conde vai ser vassalo do marquês. E depois, quando se juntam uma, duas ou mais marcas, vai formar um ducado. Tá aí agora a Idade Média, o Instituto do Feudalismo. Feudalismo não é terra, tá bom, gente? A terra é um componente dessa relação. Inclusive, aquele manso senhorial, o manso servil, tinham duas partes. O manso senhorial era do senhor, o manso servil era do servo. Porque os senhores concediam aos seus servos o direito de habitarem, trabalharem nas suas terras, em troca de proteção e ao mesmo tempo de que esses servos eles lutassem pelos seus senhores. Continuando, então, na Idade Média vai surgir então essa relação de vassalagem, essa relação de dependência. Eu dependo de você, você depende de mim. E uma outra coisa muito importante vai ser agora a igreja. A igreja ela vai ocupar o local do Império Romano como sendo aquela que vai ditar agora as regras de moral, de bons costumes, as regras de convivência, porque a sociedade europeia ela estava acostumada com isso. Então agora, se você não é cristão, você estava certamente arranjando um problema para a sua vida. Então os reis, eles começam, os barões, enfim, os nobres, eles começam a ter uma relação muito íntima com a igreja
E nessa relação vai se fortalecer cada vez mais essas situações feudais. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que agora o Estado ele começa a ficar espedaçado. Ele começa a ficar esfacelado no conceito que nós entendemos de Estado, porque vão surgir vilas, vão surgir pequenos lugarejos, e as pessoas elas vão ter um senhor feudal ali imediato. O grande rei, o marquês, o duque, esse vai ficar enfraquecido. Vai ficar enfraquecido porque a relação geralmente é com barão, é com conde, é com visconde, enfim, com aquelas pessoas. Mas é na Idade Média que vai surgir um grupo também muito interessante chamado burguesia. Essa burguesia era um conjunto de comerciantes que viviam nos entroncamentos das principais estradas. E aí, para vender para várias localidades, eles decidiam se estabelecer ali. E nesse estabelecimento, essa burguesia criava os chamados burgos. E nesses burgos, eles eram um local fortificado, eles elegiam alguém para administrar, que era o burgomestre. Essa é uma das principais bases para o que nós vamos chamar de prefeito nos dias de hoje. Então a Idade Média, ela vai servir para trazer muitas coisas. Essa burguesia, por exemplo, ela que surge na Idade Média, ela vai ser muito forte e influente na criação dos estados nacionais e do absolutismo. Isso é o tema da nossa próxima aula. Gente, até lá, um forte abraço.